O Leopoldo, além de dermatologista, ele coordena os ambulatórios de alopécia, tanto da Santa Casa de São Paulo como o Itaú, certo? E é o secretário-geral eleito da International Society of Dermatology, ok? Então, parabéns aí pelas conquistas, parabéns pelo seu serviço. Eu sou testemunha ocular, é um serviço espetacular, de primeiríssima linha, de primeiríssimo mundo. Recomendo a todos tratar com o Leopoldo. Então, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua dedicação, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço o convite, muito bom. Obrigado, Renato. Obrigado, Fábio, pelo convite. É uma honra estar aqui com o pessoal da MLB. Eu comecei a MLB com um colega Naim, faz tempo que ele não vem. O Naim hoje ele está em Lorena, a gente fez faculdade juntos. Hoje ele é vascular e foi ele que eu me apresentando já faz quase 10 anos. E desde então participei, entrei numa diretoria, entrei em outra, coordeno também, ajudo a coordenar a Dermato do Sarra. Então estou envolvido, já fui a alguns congressos no Líbano. Então estou bem envolvido e gosto bastante do grupo. Então vou falar sobre... Então, aqui, eu vou falar sobre a parte de transplante, mas vou falar um pouco sobre o que eu fiz, de onde que eu venho. Então, eu escutei que tem alguns colegas da Santo Amaro, alguns mais novos, outros mais crescidos. Então, eu fiz faculdade da Santo Amaro aqui em São Paulo, apesar de ser do Maranhão. Então, eu vim para cá para fazer pré-vestibular, não voltei mais. Meus pais não gostaram muito, mas foi bom. Fiquei por aqui, fiz residência em Taubaté. E depois da residência, eu fiquei 3 anos fora do Brasil, só na parte de cabelo. Então eu fiquei um ano no Canadá, fazia pesquisa básica com ratinhos, clinical trials, transplante. Depois fiquei na Polônia mais um tempo para pesquisa e fiquei depois um ano na HC, só bem na parte de histopatologia. Então quase 6 anos de residência e hoje em dia eu divido meus dias da semana entre algumas cidades, em São Paulo e São José dos Campos. Aqui em São Paulo eu tenho uma clínica aqui perto, aqui no Itaim. Também trabalho na clínica da Adriana Vilarinho, então eu estou com roupa cirúrgica, acabei de vir de uma cirurgia de lá agora. Coordeno tanto o ambulatório de alopécias da Santa Casa de São Paulo e da Unital. E faço parte da MLB já faz alguns dias. Também gosto da parte associativa da Dermato, que recentemente eu fui eleito junto com a diretoria da IST. Então é uma carreira, tanto a parte privada quanto a parte acadêmica. Não tem tanto ganho financeiro na acadêmica, mas tem muito prazer, bem que todo mundo sabe, né? Dá bastante prazer. Então vamos lá, voltar para o tópico específico, né? Cabelo. Todo mundo tem indicação de transplante capilar, tem casos impossíveis, quem que dá para operar, quem que não dá. Então, desses casos aqui, vocês acham que tem algum que não dá para operar? Isso aqui é um paciente com uma área receptora gigantesca e uma área doadora não tão boa. Ou seja, é um jogo de áreas, o transplante, basicamente. É o quanto eu tenho de cabelo na área que vai doar cabelo versus o quanto eu vou precisar para preencher aquela região. Se eu tenho uma área que é menor, com uma área doadora maior, eu vou ter um resultado melhor. Então, todo paciente que acaba tendo uma diminuição da quantidade de fios, ele vai ter indicação, sim, de transplante capilar. A diferença vai ter o resultado. Se eu tenho uma área doadora gigante e uma área receptora pequena, naturalmente o resultado vai ser melhor, porque eu vou conseguir implementar mais fios próximos e fazer mais cobertura. Se eu tenho uma área doadora menor e uma área receptora gigante, vai ficar um pouco mais diluído. Então tem que ser estratégico, talvez botar numa área mais reduzida, pegar cabelos de outros locais, da barba, do tórax. Eu estava brincando agora de outros locais, dá para tirar também. Então dá para tirar cabelo de qualquer local e botar na cabeça. A característica aqui vai ser um pouco diferente. É um cabelo mais cacheado, um cabelo mais curto, então ele tem que usar do estratégico. Ele não vai para refinar, como na linha da frente, ele vai para o meio do couro cabeludo. Então dá para fazer. Então, a indicação de transplante é quando tem uma ausência ou diminuição de fios. Isso porque as medicações, elas não vão criar novos fios, elas vão estancar o processo de afinamento dos fios. Então, quando eu vou conversar com o paciente, eu sempre tenho em mente 2 pilares de tratamento, o pilar medicamentoso e o pilar cirúrgico. O pilar medicamentoso está sempre presente, porque é ele quem vai estancar o processo, melhorar a qualidade dos fios e fazer com que aquela calvície estanque. E se eu tenho uma diminuição ou ausência de fios, aí eu adiciono o transplante no projeto capilar daquele paciente. Eu estanco com medicação
e boto mais fios quando há necessidade. Então aqui são 2 pacientes com extremos, uma calvície gigantesca e uma calvície mais delicada, mais inicial, mas os 2 têm indicação de transplante. Esses 2 casos aqui, o que a gente fez primeiro? Tratamento. Então esse paciente que tinha uma calvície considerável, depois de 1 ano de medicação, teve uma melhora, agora é um novo planejamento. Eu tenho uma redução drástica da área que vai receber cabelo, então com isso eu vou conseguir implementar uma melhor densidade e melhorei a área doadora também. Eu vou ter mais cabelo disponível para fazer a doação. Já por outro lado, nesse paciente que ele tinha uma calvície razoável, eu diminuí a área que vai precisar de transplante. Então vai ser uma cirurgia melhor planejada, poupando a área doadora. Porque lá na frente, daqui a 10, 20, 30 anos, talvez, por algum motivo, precisa fazer um novo transplante, mas aquela área doadora está poupada, planejada para uma futura cirurgia. Então o planejamento capilar é fundamental, não é só lá fazer um orçamento online, eu quero fazer transplante, pipoca em 10 pessoas e resolve. Não, tem que ter um planejamento adequado para poupar aquela área doadora e planejar adequadamente. E esse aqui é um conceito que a gente publicou há alguns anos, da importância do tratamento medicamentoso, incluindo medicações que vão modificar a evolução da calvície. Então aqui é a quantidade de cabelo, então a densidade, e aqui a cronologia, né, o tempo em anos. Se você não faz nenhum tratamento, a tendência é que com o tempo você só vai diminuindo a quantidade de fios. Se você usa medicações como o minoxidil somente, você tem uma melhora inicial, mas como ele não estanca o processo da calvície, você vai perdendo também ao longo do tempo, porque precisa de uma medicação que vai bloquear. Então, idealmente, a gente tem que associar medicações como finasterida e dutasterida, que vão melhorar e vão manter uma estabilidade ao longo do tempo com as medicações, com o tratamento. Então, no pilar medicamentoso, o ideal é que a gente tenha uma combinação de finasterida que vai bloquear, ou dutasterida, só que tem que avaliar, ver efeitos colaterais, conversar, pedir exames, conversar com o paciente, e associar com o minoxidil, pode ser tópico, pode ser oral, que vai potencializar o tratamento. Mas só o minoxidil oral não é o ideal. É o ideal que tenha uma medicação antiandrogênica que a gente consegue bloquear o mecanismo no longo prazo. O que está acontecendo muito no transplante? No transplante tem basicamente 2 métodos, que é aquele que tira uma faixa, aquele que deixa uma cicatriz aqui atrás da cabeça, que é a cirurgia a FUT, e recentemente, uns 10, 20 anos, começamos a usar muito a FUE. A FUE é aquela que tira literalmente fio a fio, que é o que eu vou focar aqui, que é o que a gente faz hoje, é o melhor método, na minha opinião, várias máquinas novas. Mas, infelizmente, por outro lado, facilitou que tivesse uma avalanche de novas pessoas entrando no mercado pela facilidade de fazer. Fura, coloca. Isso não quer dizer que é uma cirurgia bem feita, mas facilita você entrar no mercado e outros profissionais não médicos entrando. Então, a gente está vendo muita complicação de franquias e outras pessoas fazendo essas cirurgias não tão bem feitas. Então, muitos casos com necrose pelo uso excessivo de anestésico, adrenalina com uma concentração mais alta, porque não fez o estudo adequado para aquele paciente do anestésico e da adrenalina. Transplantes mal realizados, com uma linha mal feita, parece uma plantação de bambu. Aqui vê que ele fica totalmente verticalizado. O transplante, ele tem uma hairline bem feita, tem que ser com os fios lateralizados, os fios mais deitados, os fios mais finos na frente, para ter uma transição natural e ficar regular. Ficar irregular, na verdade. Assimetria e irregularidade traz naturalidade. Então aqui vocês podem ver que é praticamente uma linha enfileirada de fios, com os fios calibrosos, não tem uma transição natural. Por mais que você não entenda de cabelo, entenda de transplante, você bate o olho e acha estranho. Não é natural. Então, quando a gente pensa num transplante bem feito, eu dividi aqui sistematicamente em 3 etapas, que é a fase de planejamento, que é a principal, que é a mais importante, quando eu vou planejar a área doadora, a área receptora, e depois é mais a parte operacional, que é a parte de extração, que vai usar a técnica FUE, e a parte de implantação, que tem algumas coisas que eu vou trazer, mais de curiosidade, que é métodos aparelhinhos que ajudam a gente a não machucar tanto o enxerto, o fio, e aí ele conseguir crescer e ajudar bastante na recuperação desses fios.
Então, o planejamento, como eu estava comentando, é a parte mais importante. Eu tenho que primeiro saber quantos fios eu vou precisar naquele paciente para ter uma boa cobertura. Eu calculo isso pensando na área que eu tenho em centímetros quadrados versus a densidade que eu quero em cada região, sei o número de fios, e daí eu vou saber se a área doadora dele é suficiente para ter uma boa quantidade sem deixar desfalcado. Porque não adianta eu cobrir uma região que era careca e deixar outra careca, não faz sentido. Porque a área doadora ela é limitada. Quando eu tiro o cabelo, ele não cresce mais ali, ele vai crescer naquela outra região. Então eu tenho que ter bem planejado. Eu tenho um cálculo que a gente faz, e até algumas máquinas que nos ajudam a ter essa porcentagem que eu consigo tirar sem devastar e deixar outra área bem coberta. Então a gente faz todo o mapeamento do couro cabeludo, da área que a gente vai planejar, nesse caso era mais a área da frente. Cada região do couro cabeludo tem um calibre diferente dos fios, tem uma quantidade de fios por centímetro quadrado, então eu não posso tirar a mesma quantidade da área lateral aqui próximo da orelha, que tem menos cabelo, igual a parte da parte occipital do couro cabeludo, que tem cabelos mais grossos e em maior quantidade. Então, cada região tem que ser bem planejada para não deixar desfalcada e a gente conseguir tirar uma boa quantidade de fios. Então, tem esses outros métodos, mas são máquinas com inteligência artificial, que realmente nos ajuda muito e acelera o processo do planejamento, para a gente já entrar logo na sala cirúrgica. E aqui a gente consegue ver quando um paciente é bem planejado. Aqui na foto da esquerda, antes da cirurgia, e lá no final, 6 meses pós-cirurgia. Então, com cabelo com 2 centímetros, dificilmente você vai perceber que esse paciente fez cirurgia ou não, mas dali eu tirei uma boa quantidade de cabelo para botar no topo. Mas quando eu vou usar um dermatoscópio, que é uma lupa de aumento de pelo menos 10 vezes, eu consigo observar que tem áreas que estão sem cabelo. Mas essa quantidade de cabelo que eu retirei não é suficiente para deixar essa parte descoberta. Então, bem planejado, vai bem. E aqui a gente consegue ver alguns outros resultados que não ficaram naturais. Uma pessoa famosa ali, então a gente pode colocar, então é um cantor famoso que fizeram uma cirurgia nele há algum tempo, numa clínica franquia, uma não tão bem desenhada, vê que ficou uma linha reta, muito baixa para o rosto, não ficou natural. E alguns colegas brincam que parece um cabelo de Playmobil, mas é literalmente isso que acaba aparecendo mesmo. Porque fica muito marcado, é uma linha reta arredondada, muito baixa, que não fica compatível. E aqui um outro caso de uma baixa densidade, cabelos muito grossos na frente, sem uma transição, já até perdeu um pouquinho de cabelo daqui. Então uma hairline bem feita, ela tem que ter alguns aspectos que a gente tem que levar em consideração. O formato do rosto, cada pessoa vai ter um formato diferente. Pode ser um rosto mais ovalado, um rosto mais triangular, um rosto mais quadrado. Cada um desses vai ter um desenho para aquele rosto, para ficar mais natural possível. O recesso temporal tem que ter um pouco, você sempre tem que ter um pouquinho de entrada. Mesmo quem não tem calvície, vai ter entrada. Vai recuar 1 centímetro, 2 centímetros, mas isso faz parte da natureza da gente. Então não adianta eu querer colocar um desenho de uma pessoa quando ela tinha 15, 20 anos de idade, quando ela tiver 50, 60, não vai ficar natural. Então esse leve recuo que a gente faz é para deixar natural não só naquele momento que fizemos a cirurgia, mas ao longo da vida inteira. Outro ponto importante, muitas pessoas pedem para mim, até quando eu vou fazer o desenho, o paciente vem para o consultório, converso, examino, batemos um papo, aí ele senta para fazer o desenho. Na hora que eu faço o desenho, eu marco e faço bastante irregularidade, né? Quanto mais eu erro, mais eu acerto. Aí o paciente vai lá e pergunta, não, mas eu quero esse lado igual desse lado daqui. Eu falei, não, mas isso não vai ficar legal. Porque o que traz naturalidade, na verdade, é a assimetricidade. Quanto mais assimétrico, mais natural vai ficar. A gente não tem uma sobrancelha igual a outra, não tem uma orelha igual a outra, até as pernas têm comprimentos diferentes. Então o cabelo é a mesma coisa. Outro ponto que é super importante, a gente é bem sistemático na cirurgia, são os cabelos finos. Você pegar a sua hairline, vai ver que aqui na frente não tem tanto cabelo grosso, é um cabelo bem mais delicado. Então na hora que eu fazer o transplante, eu tenho que buscar esse fio fino. Geralmente eles estão aqui do lado e aqui atrás da nuca, e a gente joga para cá para frente. Os fios mais grossos, que são do meio aqui do occipício, eles têm que ficar mais no meio. Então esses detalhes
é o que vai entregar a naturalidade de um transplante capilar. E por fim, e não menos importante, a direção e a angulação dos fios, que eu comentei da plantação de bambu. Se você só fizer ali um bate-estaca, esses fios vão crescer que nem plantação de bambu, não vão ficar naturais e não vão dar uma boa cobertura. Porque o que dá mais sombra? É um bambu ou uma videira, uma trepadeira que vai nascer escorrendo? A videira ou a trepadeira vai dar muito mais sombra do que a plantação de bambu. Então, a gente quer o quê? Quer mais cobertura, quer mais sombra. Então, os fios eles têm que ser mais deitados e mais lateralizados, porque o mesmo fio vai ter muito mais poder de cobertura desse jeito do que se ele ficar que nem um batistaca ou um bambu. Então, vários detalhes vão levar de novo àquele ponto importante, a naturalidade. E aqui passando para a parte mais operacional, a extração. Então, a extração, como eu comentei, o que a gente mais usa hoje em dia é a técnica FUE. Tem 3 métodos, que é a técnica manual, que a gente vai usar esses punches, que são as nossas lâminas. Os cirurgiões, na grande maioria, usam uma lâmina reta, a gente gosta de lâmina redondinha. Dermato adora punch, que é muito prático, vai lá, girou, cortou. Geralmente, na dermato, a gente faz muita biópsia com punch de 3 milímetros, 4 milímetros de diâmetro. No cabelo, a gente vai usar 0,9, 0,85 milímetros de diâmetro, até 0,8 dá para usar. Então, o corte ele é muito pequeno, que ao passo de eu não precisar suturar aquelas pequenas incisões, e aquela pele naturalmente ela vai colabar, vai cicatrizar, sem deixar uma cicatriz, sem deixar aquela região com um ponto, com uma cicatriz perceptível. Então, por isso que um transplante bem feito com um punch delicado, você pode mexer na área doadora, que não fica perceptível hoje em dia, é bem difícil. Tem uns robôs, já tem alguns anos no mercado, mas até hoje não ajudam tanto como a gente gostaria. É algo interessante, mas não evoluiu tanto, ainda deixa uma cicatriz maior, ele faz só uma parte da cirurgia. Muitos colegas que compraram, entregaram de volta e voltaram para as máquinas, então não deu tão certo assim ainda no mercado. Então o que a gente acaba mais usando são as máquinas motorizadas assim, elas têm vários parâmetros, que daí a gente consegue, com isso, diminuir a chance de machucar os enxertos e ter uma boa qualidade com uma grande quantidade de fios. Detalhe dos punches, o que eu mais gosto de usar são esses que são híbridos, porque a parte interna dele ela é não cortante e a parte externa ela é cortante. Então, ela corta a pele, mas na hora que o enxerto entra no tubinho, ele não corta mais. Então, isso diminui a chance de machucar o enxerto. Então, isso é muito interessante, esse raciocínio, faz muito sentido e ajuda bastante na cirurgia. Aqui é um exemplo de como a gente faz a cirurgia. Então, esses são os pequenos punches com a máquina motorizada. Está com anestesiado. Em geral, a gente faz anestesia local, com lidocaína e com ropivacaína para ter uma duração um pouquinho mais longa, dependendo da região. É uma cirurgia realmente longa, ela vai durar ali de 8 a 10 horas todo o procedimento. 3, 4 horas a extração e mais 3, 4 horas botando os fiozinhos de volta, porque tudo que sai tem que entrar, não pode jogar fora. E aqui a fase da sacar, porque eu furo em volta, libero esse fio e depois eu vou puxando os fios. Então, vê que ele tem aproximadamente 4 a 5 milímetros dentro da pele. Então, a maioria dos casos, a gente raspa a cabeça, dá para fazer sem raspar também, e vai tirando todos esses fios. Então, em média, a gente vai tirar ali de 3 a 5 mil enxertos, então, o que vai dar de 8 a 12 mil fios, dependendo de cada caso. E, com isso, a gente vai botar tudo de volta. Então, se tirou 3 mil, tem que botar 3 mil de volta. Então, por isso que é uma cirurgia mais demorada, naturalmente, acaba levando bastante tempo. Então, tem uma equipe grande, em média ali de 7 a 8 pessoas, para ter uma dinâmica rápida e conseguimos otimizar a cirurgia. Obrigado. Estava precisando mesmo. Então, daqui a pouco. Obrigado. Então, agora passando para a parte do planejamento, a gente calculou quantos fios a gente tirou, já tiramos os fios, agora vamos botar esses fios de volta. Como é que a gente faz isso?
Então, o método clássico, antigamente, era uma lâmina 11 que o pessoal fazia os buraquinhos e depois com uma pinça ia lá e colocava de volta. O que isso acontecia? Um couro cabeludo que ficava com uma fibrose, uma pele mais rígida, a pinça machucava bastante os enxertos, tinha uma boa pega, mas bem diferente do que a gente consegue fazer hoje. Hoje a gente consegue ter resultados muito melhores que antigamente. O que a gente consegue, o que a gente usa para isso? São esses dispositivos que, em vez de eu apertar os fios enxertos, eu abraço eles com muito carinho, sem machucá-los e jogo direto dentro da pele. Porque dentro dele, ele fica acondicionado aqui dentro e tem uma agulha ali. Então essa agulha faz a incisão e eu já atiro e deixo ele lá dentro. Então como é que funciona? Aqui a gente carrega o implanter, o aparelhinho com o enxerto e depois ele é colocado direto na pele sem fazer incisão, sem ficar apertando. Então eu faço a incisão com esse aparelho mesmo, já coloco ele um pouquinho lá dentro e depois aperto o gatilho para deixá-lo lá. E junto comigo tem que ter várias pessoas, preparando pelo menos 3, 4 pessoas carregando, outra me passando os aparelhinhos, e daí elas vão carregando e eu vou alimentando. Só que em geral não é só uma pessoa implantando, são 2 grupos. Então tudo que eu tenho 3, 4 é versus 2, para a gente conseguir acelerar todo o procedimento. Fala de novo? É um fio. Então são vários tiros. Tem que fazer. Por isso precisa de uma equipe grande. E aqui alguns resultados, quase acabando. Então dá para fazer em pacientes com uma calvície moderada, então junto com o medicamento a gente consegue uma ótima cobertura, com resultado natural. Calvícies mais a região frontal também com uma leve entrada, alta densidade. Aqui já em mulheres, uma calvície é um pouco diferente, mulher não tende a ter tanto entrada, é mais uma rarefação aqui central. Então se ela tem uma diminuição de fios, eu preciso associar com o transplante, mas felizmente nem todo mundo precisa. Então só com medicação a gente resolve, e quando precisa de transplante a gente consegue ter um bom resultado também. Paciente oriental é interessante porque os fios são calibrosos, então a cobertura fica muito boa. E também outro paciente de região frontal. Esse aqui é um vídeo para ficar mais fácil de visualizar. Então, um paciente fez tratamento medicamentoso, depois fizemos o transplante nele. Ele tinha uma calvície mais avantajada aqui na frente e aí ia até a coroa. Então, com uma sessão, a gente conseguiu um bom resultado, com naturalidade, boa cobertura. Outras coisas que a gente consegue fazer, não só de couro cabeludo, como dá para colocar cabelo em qualquer local. E uma coisa que tem cada vez mais buscado, homens barba e mulheres sobrancelhas. Então, dá para fazer também. Tiramos do couro cabeludo ou mesmo da barba e reposicionamos. Então, esse paciente, ele tinha essa barba um pouquinho mais rala, principalmente na região das bochechas, e depois de 6 meses de cirurgia, a gente já consegue ver um belo resultado, com irregularidades, cabelo angulado para o local certo. Barba é uma cirurgia um pouquinho mais avançada, que precisa de uma angulação um pouco melhor, leva um pouquinho mais de trabalho, mas fica bem legal. Sobrancelhas também. Então, muitas mulheres têm uma sobrancelha um pouco mais rala, ou porque a moda antigamente era deixar ela muito fina, e hoje em dia a gente quer uma sobrancelha um pouco mais grossa e mais densa. Então, dá para fazer, fica legal, só tem que ter alguns detalhes, porque o cabelo vai crescer. Vai ser um cabelo que vai crescer, ter uma genética diferente, então ele vai crescer mais do que o cabelo natural da sobrancelha. Então, eu vou ter que aparar, ter que orientar a paciente como é que ela vai cuidar. Não só de calvície, não só da parte da calvície, que da pressão energética, que a gente faz transplante. Transplante também a gente faz em doenças, dá para fazer em doença autoimune, dá para fazer em alopécias queimadura, alopécias quando tem alguma retirada de câncer. Então, tudo isso dá para aplicar também em outros tipos de pacientes, que é o que a gente acaba fazendo mais em hospital acadêmico. Então, na Santa Casa, a gente opera alguns casos, sim, também lá, e alguns casos específicos, e cirurgias menores, a gente consegue fazer nos pacientes de lá, conseguindo um bom resultado. Então, aqui, alguns casos em alopecia frontal fibrosante, que é uma doença autoimune, que tem um processo inflamatório que mata os fios,
que é muito mais comum em mulheres. Na verdade, é a principal causa de alopecia cicatricial hoje em dia, uma epidemia que está acontecendo no mundo. O primeiro caso foi publicado em 94, então, em termos de medicina, relativamente novo. E a gente tem feito algumas cirurgias em alguns pacientes que eles têm que estar estáveis por pelo menos um ano estáveis pelo menos 1 ano e mantendo a medicação, para evitar que o processo inflamatório volte e ataque aqueles fios também. E aqui, antes de finalizar, alguns momentos que eu tive com a MLB. Então, esse aqui, algum deles no Líbano mesmo. Esse aqui da última viagem que a gente teve lá no Congresso. Aqui foi na embaixada? Não, foi na casa do embaixador. Aqui com o Roberto, foi visitar a família dele lá junto com o Ciro. Foi uma experiência muito boa. Agradeço ele até hoje, foi muito legal mesmo. E alguns eventos aqui do Sarra, que é um projeto super legal, que agora vai dar certo a parte da parceria com a Acnur. E queria agradecer mais uma vez por estar aqui. Muito feliz de estar com vocês, à disposição para perguntas. Parabéns, Leopoldo. Excelente. Muito obrigado. Obrigado. Como já era esperado, é um show, né? Realmente competência personificada. Parabéns. Vamos abrir para as perguntas. Eu vou perguntar primeiro. Parabéns, Leopoldo. Contente pela teoria e pela prática. Né? Eu sou resultado... Eu vou desfilar aqui, né? Eu sou resultado da cirurgia dia 2 de maio, pessoal. Não tem um mês, não tem 30 dias, podem fotografar. Já vai começar a crescer. E obrigado mais uma vez, Leopoldo. Agradeço. Eu fiz um pós-operatório que eu não esperava. Gostaria que você falasse do pós-operatório. O pós-operatório da cirurgia de transplante capilar, vamos pensar na história do transplante. O transplante é uma cirurgia longa de um dia, né, que você botou uma semente, ele já sai crescendo. Você põe o enxerto, com um mês ele cai, com 3 meses ele começa a crescer, com 6 meses tem um bom resultado, mas o final é só com 1 ano. O período mais crítico é o primeiro mês, que é quando os enxertos estão fixando e eles não podem ser arrancados, senão você perde aqueles fios. Com 3, 4 dias, pode ter um pouco de inchaço, mas depois, com 4, 5 dias, não tem mais nenhum inchaço. Esse inchaço já sumiu, que é do anestésico infiltrado e do processo inflamatório. Então, depois dessa primeira semana, praticamente você está liberado para todas as atividades. Você pode dar para fazer uma corrida, dá para fazer academia, só tem que ter cuidado com contato com essa região, esporte de bola, piscina, natação, não pode. Mas todo o resto você consegue fazer e evitar exposição ao sol intensa, né? Aí põe um boné e resolve a vida. Banho, o que eu oriento? Vai usar um borrifador para lavar o cabelo com um shampoo específico e borrifa com força, sem problema, isso na área receptora. Na área doadora, pode esfregar à vontade. Eu até oriento a esfregar para tirar as crochas hemáticas, tirar as casquinhas, pode mexer tranquilo. Isso é sossegado. E o que a gente tem usado muito recentemente é a câmera hiperbárica no pós-operatório. Isso realmente a gente usava muito em paciente, mesmo controlado, mas com diabetes, paciente tabagista, a gente usava nessas indicações, nesses casos mais específicos, mas hoje em dia tem um super indicado porque realmente é um resultado diferente. Tem poucos trabalhos ainda com evidência, mas pensando em cicatrização faz todo o sentido, porque você faz muito trauma ali. Então, você estimulando uma neovascularização é outra coisa. Tenho 2 perguntas em uma. Primeiro, você pega o Renato, cabelo quase todo branco, homogêneo. Pega o Fares, quase todo preto. E um cabelo que é meio branco, meio preto, uma região branca, uma região preta. A região doadora é preta. E você vai implantar, você leva em consideração isso? E segunda coisa, geralmente a maioria tem já de certa idade no processo de calvície. Não está calvo. Tem aquele que já é calvo e já está determinado daquele jeito. Agora está perdendo cabelo ainda. E provavelmente você implantou, tirou, colocou em outro lugar, é o processo mesmo. Então essa medicação vai segurar isso até quando? Ela vai segurar, vou começar de trás para frente, a medicação é super importante, é o pilar 1 do tratamento e ela vai segurar
enquanto você estiver usando. Se você mantiver o uso da medicação e você respondeu, ela vai segurar. Eu sempre gosto de me colocar como exemplo, porque meu pai não tem um cabelo na cabeça. Brincam que é um escorregador de piolho. Mas eu uso medicação há 20 anos. Estou com 42, comecei com 20. Eu mantive o cabelo. Então funciona. Se você usa medicação, dificilmente você vai precisar de um novo a cirurgia. Então, pensando num projeto do paciente. Planejei para ele tratamento medicamentoso, mais cirúrgico, cheguei no objetivo, dei uma boa cobertura. Se eu mantiver o tratamento direito, é difícil ele precisar de uma nova cirurgia se ele manter essa medicação a longo prazo. Mesmo em 10, 15 anos. Não dá para falar 100%. Medicina não é 100%, a gente sabe disso. Mas vai manter. Tá? E a outra pergunta é, nos pacientes com cabelo mais grisalho, a gente pinta o cabelo. Então, na hora que raspa o cabelo, aí eu pinto, naquele dia com Grecin, que é uma tinta de barba, e daí na hora que eu vou tirar aleatoriamente, não fica uma área localizada de cabelo branco, que matematicamente dificilmente você vai conseguir colocar tudo junto, é quase como você está na Mega Sena. Tem. Então a gente pinta tudo, vai tirando aleatoriamente, na hora que coloca não faz diferença. Não fica com uma área branca, vai ficar bem difuso, natural e com cabelo grisalho, se for grisalho, se for misturado, é misturado e assim por diante. Então isso não é um problema. E os efeitos colaterais do uso contínuo dessa medicação? Então, isso é não sei se tem um colega urologista aqui, porque eu sou sócio de um uro. E sempre que tem algum efeito colateral, eu sempre converso com ele se tiver alguma coisa, mas a grande maioria não é pela medicação, ou é efeito psicológico, ou tem alguma outra, ou não dorme direito, ou bebida alcoólica. Aí soma com a medicação, pode ser que tenha, mas é só a medicação mais difícil. O grande receio é a diminuição da libido. Se eu pegar pelos trabalhos de cabelo, menos de 1%, menos de 3% tem esse efeito colateral. Tá? Então são medicações que a gente já usa há bastante tempo, 20, 30 anos, e a imensa maioria vai super bem. Mas lógico, tem que passar pela anamnese, exames, ver se está tudo redondinho e avaliar caso a caso, mas a maioria vai bem. Posso? Boa noite, Leopoldo. Parabéns aí pela apresentação. Orgulho, né? Sou da 20ª turma de Santo Amaro. 34. 34, perfeito. Não saiu, você entrou. E eu queria fazer duas perguntas. Uma, a Covid, ela alterou os folículos pilóticos, alterou o cabelo das pessoas ou não? Que alteração que teve? E o que eu devo ter na dieta e o que eu não devo ter na dieta para ter um cabelo mais saudável? Não digo a manutenção dele, mas pelo menos para ter saúde num cabelo, menos fios, mas com saúde. Você tem alguma orientação com relação a isso? E eu vou marcar consulta com você, viu? Combinado, eu esperarei lá. Em relação à dieta, assim, eu sou bem objetivo. A dieta balanceada, não tem nada milagroso, é fazer o do dia a dia. Tem algumas coisas que fazem falta para o cabelo, como ferro. Então isso, se você tem um ferro baixo, você tem uma chance de ter uma queda de cabelo mais acentuada. Mas e pensando em dieta milagrosa, isso não existe. A dieta balanceada, ponto, com a maioria das coisas na vida. E qual foi a outra pergunta mesmo? Covid. Tá, então a Covid realmente ela trouxe uma queda de cabelo absurda. É maluco o que acontece quando a pessoa tem Covid. Quanto de cabelo cai? Já tive paciente que caiu mais da metade do cabelo. Então o volume realmente reduziu drasticamente. Mas a vantagem, por outro lado, é que é uma queda de cabelo temporária, que é o que a gente chama de eflúvio telógeno. Tá? Teve um estímulo, um estresse ali, que levou a uma alteração do ciclo do cabelo. Cabelo cai, mas ele volta a crescer. Então essa que é a vantagem, a diferença de uma calvície ou de uma alopecia areática, uma doença autoimune, assim, por exemplo. Então a Covid, assim como a dengue, causa uma queda intensa, mas felizmente a gente consegue recuperar. O problema é quando você tem calvície associada, porque daí você acelera o processo da calvície, não pelo eflúvio, mas por ter a calvície associada. Mas a Covid sim. E até acharam o bichinho dentro do folículo. Então tem mais coisas aí porque a gente não sabe ainda, mas causa uma queda intensa mesmo. Bom, boa noite a todos. É o Marcelo Mestre. Para mim é um prazer estar de novo aqui, mais um evento da MDB, com os amigos, colegas da MDB. Uma honra. Sou cirurgião gastro, coloprocto e tal. Enfim, primeiro eu queria elogiar uma das melhores palestras que eu vi nos últimos tempos. Assim, sobre obrigado. Sobre o tema, né?
Eu sou do HC, da USP há uns anos. A minha pergunta é sobre a alopecia areata. Então, recentemente eu conheci uma médica tricologista, que ela é vítima de alopecia areata. A foto dela é chocante. E hoje ela tem os cabelos dela enormes, inacreditáveis, dela própria. Eu queria que você comentasse quais são as novas drogas, que não, doença autoimune é outro mundo, né? Não é coisa só de implante. Quais são as novas drogas e perspectiva do mercado? Porque tem muita gente que eu conheci, de pacientes cujos filhos ou gente sofre, e era um milagre. Você inacreditável ver cabelos longos, absolutamente repleto, couro cabeludo, e segundo ela, cabelos dela, ela conseguiu crescer, ela se dedica, obviamente, a isso para ajudar as pessoas. Obrigado. Obrigado. A alopecia areata, só para dar uma panorama para as pessoas, é uma doença autoimune que ataca o bulbo capilar, que é como se a raiz do fio. Só que a vantagem dela é que você não mata o fio, diferente daquelas alopecias cicatriciais que eu mostrei no final da aula. Se você tira aquele processo inflamatório, esse cabelo volta a crescer. Só que aí dentro do espectro da alopecia areata, você tem aquelas áreas menores, que são os PETs de alopecia areata, pode ter 1, 2, 3, passou um corticoide, 2, 3 meses, volta. Mas aí tem um outro espectro que é, você perde cabelo da cabeça inteira, sobrancelha, cílios e pelos corporais, que é a alopecia areata universal ou total. Então ali, assim, realmente é um quadro mais difícil, processo inflamatório mais difuso, e que só com tópico, só com infiltrações, a gente não consegue melhorar por completo. Em 2014, teve um trabalho, uma publicação com 2, 3 casos, publicação até no New England, que mostraram pacientes com uso de pequenas moléculas, dos inibidores da JAK, da janusquinase, que estavam em uso para psoríase, na verdade, só que também tinha alopecia areata, porque quem tem mais uma doença autoimune pode ter outra, e melhoraram da alopecia areata universal. Então isso foi um boom na alopecia areata, foi uma mudança de paradigma. Então desde então, e dessa publicação de 2014, começando pelo grupo da Columbia lá em Nova York, os inibidores da JAK entraram no mundo da gente do cabelo, da alopecia areata, e mudaram a vida desses pacientes. Realmente era bem difícil conseguir. E a partir daí a gente conseguiu esses resultados que a gente não tinha mais. Então, o que a gente usava no começo era o tofacitinib. Hoje em dia, o que está se usando com mais facilidade, que tem aprovado no Brasil, é o baricitinib, e mais recente o ritlecitinib, que é o da Pfizer, e o outro da Lilly. Até na Santa Casa, a gente fez um dos trials do Bari, a gente participou do trial multicêntrico, e daí tem essas duas medicações aprovadas pela Anvisa e também pelo FDA. E que a gente usa e deve ter bastante paciente comum com doença inflamatória intestinal e assim por diante. E também alguns tem monoclonais na história, não? Não, tentaram-se no começo são da família menos. Do imatinib, né? Dentro da área dos inibidores que você falou. Mas não teve algum monoclonal que entrou na história? Não, monoclonal não. Ainda não. Ainda não. Tá bom. Obrigado. Não, imagina. Boa noite, parabéns, Leopoldo. Marcelo roubou um pouco a minha pergunta, hein? Mas tudo bem. Então, Leopoldo, além de era alopecia areata, você vê ela tem diferença em termos de resposta em pacientes com transplante? Eu vou sair um pouco da volta, vou um pouco voltar para a alopecia. Você não queria que eu fizesse pergunta difícil, né? Mas esses trials estão vindo com respostas boas. Esse da Pfizer que ele comentou tem 18% aí de respostas boas. O baricitinib está vindo. Agora o Rinvoq, nome comercial, é o upadacitinib. Então o upadacitinib está vindo com respostas tanto para alopecia e sim para dermatite atópica também, que a gente está tendo estudos interessantes. A Lídia Rudanovsky, lá da Polônia, fez bons estudos, bons trials dela. Agora, recente, 2024, ela lançou, tem uns trials finais dela com respostas boas para a alopecia areata. E esses pacientes com o uso do JAK, só fazendo um parênteses, TNF nenhum, tentaram alguma coisa com a adalimumab lá atrás, mas sem respostas favoráveis. Perfeito. Então, sem respostas nenhuma favorável a isso. Tá? O adalimumab tentou-se, a antiga Abbott, tentou, e agora eles estão vindo com o UPA, um anti-JAK, que aí sim, respostas interessantes. Tá? Desculpe aqui, ó. Então, você tem respostas melhores nesses pacientes ou não? Você usando aquele score SALT, né, que é 100, sem zero fio ou com 50%, isso tem resposta favorável, mais ou menos, quando você vai indicar um transplante nisso? A alopecia areata, Gomia, ela não entraria tanto como uma indicação de transplante. Tá? A alopecia areata ela é uma doença autoimune que você ataca os fios, mas você não mata esses fios. Então, se eu conseguir tirar esse processo inflamatório e estimular ele voltar a crescer, ele cresce.
a gente consegue melhorar. Então, com os inibidores da JAK, sem dúvida, é outra resposta. Às vezes tem que esperar um pouco, ele não vai responder em 1, 2 meses, tem paciente que demora 6 meses, 1 ano, então às vezes tem que ser um pouco mais persistente. E os próprios trabalhos do ritlecitinib mostram isso. Com 6 meses, 24 semanas, você tem 23% de melhora, mas isso com uma resposta boa, né? Uma resposta boa mesmo. Mas depois de 1 ano, sobe para mais de 40%. Com resposta boa, mais os intermediários. Para a alopecia areata aqui, desses pacientes que você praticamente não tinha resposta alguma, isso é mudança de vida. Muito bom. E Marcelo, vitiligo está vindo coisas muito novas e esses JAKs também vão responder bem a esse cenário. Tá? Exatamente. Aqui, ó. Vamos seguindo a sequência aqui. Quem for pedindo, eu vou dando a palavra, tá bom? Desculpa. Leopoldo, bonita apresentação, como sempre. Leopoldo, tem algumas perguntas que eu vou lhe fazer. Primeiro, comparando, obviamente, o efeito da finasterida e do minoxidil tópico e oral, isso a longo prazo, em queda de cabelo ou para áreas específicas? Essa seria a primeira pergunta. Eu tenho atendido algumas pacientes de uma forma mais constante, não sei se na prática de outros colegas endocrinologistas, que estão utilizando doses elevadíssimas de testosterona. E chama muito a atenção justamente pelas entradas que você falou que não tem tanto frequente em mulheres, nós passamos a ver. Por conta de buscando outras coisas, né? Bom, eu vou me deter somente a isso, porque eu sei que tem muita gente que quer fazer pergunta. Quero ouvir se legal, são ótimas perguntas, Walid. Teve um dia no consultório que eu atendi 5 pacientes em uso de medicação anabolizante ou para emagrecer, e 3 deles não sabiam que estavam tomando essas medicações. Um combo manipulado, isso aqui é para sua saúde, para você ficar mais ativo. Aí tinha testosterona, tinha até hormônio da tireoide, aí botava finasterida no meio. É uma loucura o que a gente estava vendo, que a gente está vendo. Até por isso que eu trouxe essa parte do black market. Mais cedo eu estava conversando com um colega que está quase se formando essa parte de cabelo. Tem muita gente entrando no mercado direto para o cabelo, como fosse um marketing. Eu trouxe para enfatizar que eu fiz dermato mais de 3 anos, justamente porque não é cabelo, mas não é uma coisa tão simples, tem muito detalhe ali envolvido. Mas é maluco isso. Hoje em dia eu não tenho mais vergonha. Eu falo, tem que processar esse cara mesmo, porque é um crime isso que essas pessoas estão fazendo. E a pessoa pode morrer ali, a gente não sabe o que vai acontecer. Não é só o cabelo, mas eles vêm por causa do cabelo. Porque aumenta a testosterona, vai piorar o cabelo. Que a calvície basicamente é a conexão do hormônio masculino com o receptor de androgênio. Então, se você conecta ali, vai acelerar a calvície. Se você aumenta a parte hormonal, você vai acelerar mais a calvície naturalmente. Então, tá super comum, isso cada vez mais vem pacientes, tem um lado que está vindo paciente, mas, por outro lado, realmente é um grande problema desse meio agora. Tem bastante cuidado. Em relação aos tratamentos, quando a gente compara minoxidil versus finasterida, os dois têm uma boa resposta inicial, mas no longo prazo, só a finasterida que segura. O minoxidil, ele não segura isoladamente, então por isso que eu tenho que associar com o antiandrogênico, ou pode ser a fina, ou pode ser adulta, aí vai da indicação de cada paciente. Comparando o minoxidil oral versus tópico, os dois eles são equivalentes se você usa ele adequadamente. O problema do tópico é difícil você usar 2 vezes ao dia por resto da vida. Então tem um trabalho iraniano com 1.500 pessoas que mostrou que depois de 1 ano, menos de 5% estavam usando adequadamente. Já o comprimido você tomou e segue o jogo, você vai fazer as suas coisas, então fica muito mais prático. E a outra vantagem do comprimido é que eu consigo ir tateando cada paciente. Tem paciente que eu consigo uma boa resposta com 2,5, mas tem paciente que eu tenho que chegar em 10 miligramas. Então daí eu vou tateando e vou aumentando e consigo que ele se adeque a essa dosagem. Então no dia a dia basicamente comprimido de minoxidil no dia a dia.
Dormir, a relação de insônia com queda de cabelo. Faz pouco tempo que eu aprendi que dormir é importante. Principalmente quando eu comecei a treinar um pouco mais. Então, se eu não durmo direito, eu não treino no dia seguinte e não regenero o que eu treinei. E o cabelo é a mesma coisa. Se você não dormir direito, você vai ter queda de cabelo. Não é tanto pela calvície, mas chama de eflúvio telógeno. O ciclo não vai estar regularizado e vai levar uma queda de cabelo mais para frente. Então, pelo que eu entendi da pergunta, é muito mais pelo fato de você não estar dormindo que você pode ter queda de cabelo, sim. Exato. O estresse pode levar. Sim. Tem que ter. Concordo. Perfeito. Isso aí. Quem que é o próximo? Aqui. Guilherme, Opa. eu sou o Guilherme Asbeck, eu sou cirurgião vascular. Sim. Frente a isso, eu tenho que te perguntar alguma coisa relacionada, né? Duas perguntas, né? Eu já escutei de colegas falando sobre a cirurgia, apesar de ser longa, é feita com anestesia local, mas colegas já trataram casos de trombose venosa profunda em pacientes submetidos a esse procedimento, né? Eu queria saber de você qual seria a incidência, se tem alguma tática para evitar isso, se é alguma coisa significativa ou não. E a outra pergunta está relacionada ao próprio tratamento. É esperado uma queda de cabelo apesar do tratamento ou não, quando você faz tratamento medicamentoso? Obrigado, existe no pós-cirúrgico? Antes quanto pós? Antes com tratamento medicamentoso, quanto pós-cirúrgico? Não, aí com tratamento, aí você espera uma diminuição da queda e uma melhora da qualidade dos fios. No pós-cirúrgico, vai ter uma queda transitória dos cabelos que foram implantados. Aqueles que foram só raspados, cortou, já está crescendo. Mas aqueles que foram transplantados, por exemplo, aqui na parte da frente, com um mês eles caem, aí com 3 meses eles vão começando a brotar para ter um resultado final com 1 ano. Então, isso sim. Da parte de efeitos adversos, os pacientes geralmente são pacientes ígitos, jovens, asa 1. Nunca vi paciente com trombose e relatado também nunca vi. O que acontece com anestesia local, a maioria dos pacientes que eu faço com anestesia local, o paciente está o tempo todo deambulando. Então ele vai ao banheiro, volta, ele faz um lanche, volta. Então ele não fica 10 horas verticalizado, parado. Então a chance de esse efeito de trombose, realmente você, para falar zero, mas reduz drasticamente. Tá? E quando fazemos sedado, que é raro, por exemplo, hoje foi uma paciente com uma cirurgia sedada, mas aí eu estava com anestesista, fez todos os cuidados pré-operatórios e intraoperatórios para minimizar esse possível efeito adverso da cirurgia. Mas relatado mesmo, não é um efeito que a gente vê nos pacientes. Tá? Talvez pelo perfil, deve ser isso. Boa noite a todos, eu sou o Filipe, sou sexto-anista da Faculdade de Medicina de Santo Amaro e eu tenho uma dúvida que eu acho bem interessante, no caso do paciente que ele tem interesse para fazer o transplante, mas ele não tem área doadora o suficiente, ele consegue receber uma área doadora de terceiros, então, por exemplo, de outra pessoa, e, por exemplo, quando essa outra pessoa, caso for possível, esteja infectada pelo vírus da Covid, que você disse que é presente, por exemplo, que é presente no folículo. Ele tem uma rejeição, tem aceitação? Como é que é isso? O transplante é uma pergunta interessante que a maioria das pessoas vão falar, não dá para fazer de jeito nenhum, não vou fazer o transplante heterólogo porque vou ter que usar imunossupressores, não vou fazer isso. Mas tem caso relatado. Tem caso relatado de um paciente que já era transplantado renal e já estava sobre o uso de medicações imunossupressoras e ele acabou fazendo, foi publicado um relato de caso de um paciente heterólogo, fizeram HLA, fizeram todo um estudo para diminuir a chance de incompatibilidade e mostraram o resultado depois de 1 ano que deu certo. Tá? Então dá para fazer, mas são casos muito específicos. A grande maioria a gente vai acabar não fazendo, porque você tem que usar medicações imunossupressoras, que aí não faz sentido, porque por mais que o cabelo traga qualidade de vida, ele não é essencial para a gente sobreviver. Então, botando numa balança ali, não vale a pena. Tá? O que mais de dúvida? Oi, boa noite, tudo bom? Eu sou muito ligado à nutrição, eu sou Carlos Iglesias, eu estudei bastante nutrição depois que eu me formei em medicina. Eu acho que tudo que você
estimula para o lado positivo, né? Especialmente na área de oligoelementos, né? O senhor falou sobre o ferro. Então, as pessoas com anemia, elas tendem a ter alopécia, né? Em relação à vitamina D, que está super na moda e os nutrólogos agora estão nos consultórios médicos prescrevendo 40 mil unidades, 80 mil unidades. Qual seria o efeito da vitamina D sobre o crescimento capilar? Essa pergunta é bem interessante, porque antigamente eu pedia muita vitamina D para os pacientes de cabelo e a gente acabava repondo, mas acabava sendo indiferente, porque a vitamina D, ela realmente faz parte do ciclo do cabelo, ela acaba influenciando. Mas, independente se está baixo ou se está alto, não tem correlação nos trabalhos que a gente tem disponível. Então, hoje em dia, eu acabo não pedindo mais vitamina D para os pacientes com queda de cabelo. Por outro lado, o ferro, sim, sem dúvida, se ele está mais baixo, até ver a ferritina, está mais baixo, tende a ter uma alteração, porque ele faz parte da formação do cabelo. Ali, realmente, é um substrato que acaba fazendo falta. Mas a vitamina D... infelizmente não, porque seria um outro arsenal que a gente poderia usar, mas acaba não ajudando tanto como a gente gostaria que ajudasse. Posso fazer mais uma pergunta? Por favor. Como eu lido muito com câncer esses anos todos, né? Enfim, obviamente a gente vê muita gente com quimioterapia, é o clássico da perda de cabelo de alguns regimes, né? Que depois voltam, né? Só que eu notei já em vários pacientes que em alguns casos voltam muito mais fortes do que estavam antes, mais escuros. Então virou um fenômeno que eu queria que você comentasse, porque assim, eles perderam totalmente, voltaram. Até um amigo que tem a minha idade, eu passo vergonha, porque ele tem mais cabelo do que ele sempre teve. Ele teve um linfoma muito agressivo de mediastino, e além da quimio teve radioconsolidação, mas ele tem, além dos cabelos todos, totalmente negros, não tem um cabelo grisalho, não tem um. E eu tô com os meus, né? Enfim, então eu digo, vários pacientes que a gente notou, seja sexo feminino ou masculino, que volta e volta com tudo, mas assim, de uma maneira como se fosse um rejuvenescimento folicular assim básico, que é muito curioso, que até hoje eu não vi publicação convincente, científica, para justificar o fenômeno que acho que vários já observaram aqui. Eu queria saber isso. É interessante que, falando um pouco da biologia da pigmentação do cabelo, o cabelo, igual à pele, ele tem melanócitos que produzem o pigmento, são as células que produzem o pigmento e vão pigmentar o cabelo ou pigmentam a pele. A diferença da pele é que você mantém a pigmentação da pele o resto da vida. Do cabelo é como se você tivesse um pool de melanócitos que cada ciclo do cabelo ele é usado e você vai perdendo. Então, ciclo caiu. E chegou no tempo que você não tem mais cabelo, não tem mais melanócitos que vão produzir o pigmento. Aí, geralmente, começa a ficar mais grisalho aqui do lado e depois, com os 30 anos, em média, depois vai expandindo. Tem pessoas com uma genética mais favorável e acaba ficando mesmo com o cabelo escuro, independente disso. Se eu não me engano, recentemente teve um caso publicado de, se não me engano, anti-PDDA1, que mostrou que melhorou os cabelos grisalhos. Mas a gente não vai usar esse tratamento para tratar cabelo grisalho. Tenta-se usar muito, como é que se fala? Antioxidante para tratar, porque tem alguns trabalhos de ciência básica que mostram que tem ação com a catalase, que pode melhorar com o uso de antioxidantes. Na prática, infelizmente, isso não funciona. O que ainda funciona melhor é a tintura. Isso não tem uma explicação. Isso não tem. Sim. Tem um caso recente, mas de uma pessoa famosa, que é o Gianecchini. O Gianecchini, ele veio bem cacheado, né, depois restaurou. Então, os medicamentos, não só os imunoterapias, mas também os quimioterápicos, eles fazem uma agressão importante no fio de cabelo, no ciclo capilar, que muda a estrutura, mas a maioria das vezes acaba voltando. E o que é interessante é que nos tumores sólidos, não nos hematológicos, a gente consegue minimizar a queda de cabelo daquelas pacientes. Então, junto com a oncologia, com a mastro, câncer de mama e alguns outros tumores sólidos, tem alguns tratamentos que a gente consegue usar, que é uma máscara uma touca de resfriamento. Então, usa aquela touca de resfriamento pré, intra e pós-sessão de quimioterápico. Você faz uma vasoconstrição da pele do couro cabeludo, diminui o influxo de quimioterápico no fio de cabelo e, consequentemente, você reduz bem a chance da pessoa ter uma queda de cabelo pós-químio.
Aí por que isso é tão importante? Né? Por que será que eu vou fazer isso daqui num paciente que está preocupado com câncer e vou cuidar do cabelo? Tem um trabalho que mostrou que 10% das mulheres que passaram por câncer e tiveram quimioterapia e caiu o cabelo, se elas soubessem que o cabelo fosse cair, elas não teriam feito quimioterapia. Elas preferiam que o câncer tivesse evoluído em vez de perder o cabelo. Então, assim, às vezes é difícil você se colocar na pele do outro o quão importante aquilo é para a pessoa. Então, é entender cada um e o que a gente pode oferecer. Então, com o paciente eu ofereço tudo e a pessoa decide o que ela quer fazer. Tá? Ô Leopoldo, boa noite. Olha, quero cumprimentar aqui a nossa Associação Médica Líbano-Brasileira, nosso presidente Fares, o Renato Assad e o Alberto Sabag, né? Porque o tema, ele, na verdade, é um tema que ele atrai, né? Ele é um tema que a gente busca, como você acabou de falar. Se a mulher soubesse, decidiria diferente, né? Então, existe uma contraposição entre a saúde e a vaidade. Ela está intimamente ligada, né? E você expôs de forma muito bacana, muito didática, muito perfeita. Mas quando eu olho para o Fares, eu penso assim, eu não vou chegar lá, né? Eu não tenho coragem, né? Mas precisa ter coragem, né, para chegar, né? Então eu queria perguntar duas perguntinhas pequenas para você. A primeira, será que eu preciso fazer? E a segunda é o seguinte, qual a incidência de transplante nas mulheres, percentualmente, em relação aos homens? Logicamente deve ser muito menor, mas deve ter algum estudo relacionado à etnia ou a um tipo de coloração, alguma coisa assim. Perfeito, muito obrigado. Muito obrigado. Né? As mulheres é um pouco menos frequente do que nos homens, mas é muito frequente. Por volta de 30% das mulheres tem algum grau de calvície. Ou seja, de cada 10 mulheres que a gente conhece, 3 vão ter um certo afinamento a mais do que a gente gostaria. A vantagem das mulheres é que a calvície ela é menos agressiva, ela tem menos receptores de androgênio nos fios de cabelo, consequentemente vão sofrer menos com o afinamento. E com isso, e as mulheres, além do fato de ser menos agressiva, as mulheres vão mais aos médicos. Então, quando elas chegam para tratar, a gente consegue resolver com a medicação a grande maioria das mulheres. Então, por isso que para o transplante capilar, o homem acaba sendo maior quantidade, mais ou menos ali 80% homem e 20% mulheres. Em relação à prevalência em homens, por volta de 50% dos homens aos 50 anos de idade tem algum grau de calvície. E isso vai aumentando proporcionalmente. Aos 60 anos, 60% tem algum grau, 80 anos, 80% tem algum grau. Então, realmente é bem mais frequente, por isso que a gente vê muito mais homens careca, tanto pela gravidade quanto pela maior frequência em homens. E pode ser que tenha indicação, mas a gente pode conversar depois. Boa noite. Mais duas perguntas, umas técnicas objetivas. A primeira, a direção do fio. Quando você implanta, quer dizer, às vezes você vê uns caras que fazem o cabelo, fica aquele cabelinho esquisitinho, né? E ele vai numa direção errada, né? Tem até um amigo que está assim e está muito estranho. E segundo, quando você planta uma coisa, quer dizer, a doença está no couro cabeludo ou está no fio? Então, se você pega o brilho da careca lá do Fauzi, então aquela terra lá que você vai plantar, então você não tem doença do couro cabeludo? Quer dizer, você avalia isso, pega, não pega, qual é a chance? Legal. A calvície é o aumento, somente o aumento da quantidade de receptores de androgênio no fio de cabelo, no folículo. Então, o folículo é quem manda, não é o solo. Então, se eu transporto daqui para cá, não é esse solo que vai influenciar na calvície. Ele já tem aquela determinação genética e ele vai levar com ela, para onde ele for. E daí a medicação vai lá e bloqueia e resolve isso. Tá? Em relação à parte da angulação, isso é fundamental.
que o transplante ele é muito artesanal. Tem várias coisas que a gente consegue otimizar, mas isso depende muito da mão da pessoa. Então, por isso que é fundamental que você tenha uma quilometragem para fazer uma cirurgia dessa. Porque tem que ter a angulação certa, a direção certa do fio, para você ter uma melhor cobertura e uma maior naturalidade. Então, isso é chave e entra naquela listinha de como fazer uma hairline perfeita. Boa noite. Eu queria fazer pergunta com relação às mulheres, né? Claro. Eu já fiquei feliz de saber que só com medicamento já resolve. Mas e com relação à sobrancelha, como seria feita essa cirurgia? A cirurgia da sobrancelha, a primeira coisa que a gente vai fazer é ver se tem alguma alteração da sobrancelha. Então vai entrar uma anamnese, vamos ver o que está acontecendo, tem alguma doença autoimune, alopecia areata pode pegar sobrancelhas, ou foi tração que arrancou durante a vida, ou se é uma característica da pessoa, que é uma sobrancelha mais falha, ela quer adensar, quer deixar mais espessa. A gente chegou nisso, não, vai indicar a cirurgia. A cirurgia a gente faz com uma designer de sobrancelha, que daí ela vai fazer todo o desenho de acordo com o que você está buscando, e daí a gente bateu o martelo, está definido o desenho que vai ser feito. Daí eu vou buscar o cabelo tem que ser o mais próximo do seu fio da sobrancelha. Em geral, é o cabelo daqui de trás, da nuca. Então eu vou pegando os fios mais grossos, os fios mais finos, porque os mais finos vão aqui na frente, os mais grossos aqui no meio, e vou fazendo igualzinho uma sobrancelha de uma pessoa que tem uma sobrancelha um pouco mais grossa. Mas então as etapas, elas vão ter que diagnosticar se tem alguma alteração mesmo, ou se é constitucional, aí faz o desenho, escolhe o fio certo e coloca do jeito certo, com a angulação e a relevação adequada. Perdão? Raspa a sobrancelha. Sobrancelha não raspa. Não raspa. E assim, o transplante capilar, ele facilita muito você raspar o cabelo. Mas lógico que mulheres eu não vou raspar a cabeça. Por que é mais fácil? Se a gente pensar, quem gosta de fazenda, é mais fácil eu caminhar no pasto do que caminhar na floresta. Então, se eu raspo a cabeça, eu vou lá, vou conseguir tirar os fios mais rápido. Então, se é uma calvície grande, eu vou ter mais agilidade para tirar os fios. Mas hoje em dia, realmente, as pessoas não querem mais raspar o cabelo. Dá para fazer, mas tem algumas vantagens e desvantagens. Então, nem todo mundo precisa raspar o cabelo. Tá? Muito bem. Mais uma pergunta, por favor. Todo mundo perguntou, eu acho. Não, é uma satisfação ouvir por favor, porque ela é dermatologista. Exatamente, então, ansiosamente esperando sua pergunta. Direto do Líbano, chegou ontem ou antes de ontem? Semana passada. Semana passada. Seja bem-vindo. Obrigada pela aula, sempre é um prazer assistir. Eu queria perguntar sobre tratamentos pós-cirurgia, além de retomar, na verdade continuar, né, finasterida, minoxidil. Tem alguma coisa que você gosta de fazer, do tipo essas luzes de LED, que agora está sendo muito comum, ou algum procedimento, drug delivery, essas coisas? Tem algo que você gosta para melhorar o enxergo? E obrigado a Nancy, recentemente já deu uma aula para o grupo da IJCR, que ajudou muito a fazer um dos congressos da gente. Muito obrigado, foi super legal com gente do mundo inteiro, foi super dinâmica e interessante a aula. Obrigado pelo convite. E respondendo a sua pergunta, o tratamento capilar, medicamentoso, não é só comprimidos, não é só tônicos. Então, quando eu vou falar com o paciente, são 3 grupos. É o grupo do minoxidil, o grupo do antiandrogênico e o grupo dos procedimentos. Tem alguns procedimentos, não todos, que funcionam. O que mais funciona, Nancy, tem mais dados, é mesoterapia com dutasterida. Porque você consegue infiltrar direto no couro cabeludo, baixar o DHT do couro cabeludo e ter uma melhor resposta. Depois do transplante? 3 meses depois. E aí tem que usar continuamente, porque assim como o comprimido que você vai usar rotineiramente, o procedimento, se você ganhar um benefício com ele e não continuar, você perde esse benefício do procedimento. Então ele tem que entrar na rotina também. E, em média, a cada 3 meses, porque a minha vida é um pouco mais longa. Então você consegue espaçar e manter um bom benefício. Perfeito. Tá bom? Obrigada. Leopoldo, deixa eu te pegar uma carona aí nesse comentário. Então, se você infundir localmente a dutasterida, os efeitos sistêmicos vão ser menores, né? Eu acho que eu estou entendendo a tua pergunta. O uso isolado, ele não é tão eficaz quanto o comprimido. Tá? O uso isolado do procedimento, a gente não tem trabalho tete a tete controlado, randomizado, comparando os dois, mas evidência não é o mesmo resultado.
Mas sim, se você infiltra mensalmente, depois trimestralmente, você vai ter menos medicação sistemicamente, menos efeito colateral, com certeza.